precisamos falar sobre empoderamento feminino, mas não apenas de meninas jovens, adolescentes, também de crianças. Mostrar para as meninas que existem mulheres que a gente pode admirar em todos os períodos da nossa história como humanidade, e não apenas mostrar isso para as meninas, mas também trazer para os meninos personagens mulheres fortes que eles possam admirar e se inspirar também. Por isso, hoje nós vamos falar do livro História de Ninar para Garotas Rebeldes, e eu vou citar o porquê que é tão importante a gente trabalhar esse tipo de livro aqui de literatura com as nossas crianças. E eu também vou dar umas críticas meio ácidas que eu pessoalmente achei. Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Ana Paula e hoje nós vamos falar desse livro que foi escrito pela escritora Elena Favilli e Francesca Cavallo e que faz um resumo de mini biografias, né, de mulheres fortes durante toda a história da humanidade que se tem conhecimento. Bom, então você senta aí, pega a sua xícara de chá, que hoje é um mate, e bora discutir literatura comigo. Bom, antes da gente começar o nosso vídeo, pequenos avisos aqui, porque como eu fiquei muito tempo sem postar vídeo, o YouTube não tá entregando os meus vídeos, então deixa o seu like nesse vídeo, compartilhe ele, se inscreva no canal, ativa o sininho também pro YouTube entender que vocês querem vídeos novos. Claro, se vocês quiserem vídeos novos do meu canal, façam isso pra ajudar aqui essa criadora de conteúdo iniciante. E, pois bem, se vocês ficarem ouvindo música tocando, gente, é domingo, os meus vizinhos estão fazendo churrasco, não sei comemorando o quê, e estão tocando música alta, então talvez apareça alguma musiquinha tocando no fundo. E esses são os meus vizinhos. Bom, vamos começar então. Esse livro aqui, História de Ninar para Meninas Rebeldes, ele foi publicado aqui no Brasil em 2017. E, bom, ele, como eu falei, ele resume, faz uma mini biografia de várias mulheres importantes, mulheres rebeldes e extraordinárias, que deixaram sua marca na história da humanidade. Esse livro, ele é destinado a um público infanto-juvenil, né? E eu trabalhei com eles com minha turma do 6º ano. Então, agora nesse primeiro trimestre, quem não sabe, eu sou professora de português, numa escola regular, além de professora de francês também. E eu descobri esse livro através de uma amiga minha que comprou e deu de presente para a irmã mais nova dela. E eu achei bastante interessante a premissa do livro. Além disso, a gente vai ter as mini biografias e também temos uma ilustração também feita por uma mulher. Então olha só que bonito que fica. É muito bonito. É bem curtinha a biografia, contada de uma maneira como um conto de fadas, né? Como um conto de fadas que a gente conta antes de dormir para as crianças. E nós temos também aqui uma frase dessa mulher extraordinária que foi dita, né, por ela, e uma ilustração que também é feita por uma mulher. Bom, nós vamos ter diversas nacionalidades aqui presentes no livro, e isso eu acho um ponto muito positivo, porque a gente percebe que a gente vai poder mostrar, né, na verdade, para as crianças como não é só no mundo ocidental que nós temos mulheres fortes e que fazem a diferença, mas também no mundo oriental. Pois bem, então, como eu já tinha dito anteriormente, o primeiro aspecto positivo que eu acho é a forma como é narrada as histórias, né, a biografia dessas mulheres, que é como se fosse fábulas, né, eles reinventam uma forma de recontar fábulas e trazem essa ideia de quebrar esse era uma vez de uma história de uma princesa que necessita de ajuda de um príncipe para ser salva, como era uma vez com mulheres fortes que lutaram e que perseveraram nos seus ideais. Bom, então aqui eu acho um ponto positivo a maneira como ela é escrita, como é narrada as mini biografias. Eu acho muito interessante também essa diversidade que a gente tem de raças, cores, credos, religiões, profissões. A gente vai ter desde mulheres envolvidas com política e militância, até poetas, escritoras, esportistas ao redor do globo. Como eu disse no início do vídeo, né, eu acho que é muito importante trazer essa leitura para as crianças, e eu digo crianças no geral, meninos e meninas, para mostrar para eles, então, trabalhar com eles essa questão de que a gente pode olhar para as mulheres com um olhar de admiração e inspiração, porque a gente está habituado, né, na nossa sociedade patriarcal, a ter esse olhar de admiração apenas para os homens, né? Os homens que foram importantes.
Então a gente vê isso no próprio currículo que se forma na escola, por exemplo, em literatura, que durante todo o período que se estuda literatura no Brasil, a gente olha principalmente para escritores homens. Eu lembro, sei lá, da Cecília Meirelles e da Clarice Lispector como escritoras que a gente trabalhou na escola, sendo que a gente tem uma infinidade de escritoras importantes, talentosas e que a gente poderia trabalhar na sala de aula, né? Então, como aqui nesse livro abrange mulheres de todos os âmbitos, desde cientistas até esportistas, mulheres envolvidas com política, artistas, enfim, etc. Eu acho importante de trazer isso para dentro da sala de aula, esse livro, e também de fazer com que os alunos leiam e talvez até os pais possam ter contato e poderem incentivar eles a ler, né, esse livro, para que eles consigam vislumbrar a história de mulheres que foram apagadas da história, na verdade, né? Apagadas da história, com H maiúsculo, podemos dizer, pela sociedade patriarcal. Então, principalmente os meninos, né? E é uma coisa que eu acho bastante interessante de como os meninos aceitaram bem, né? Como eu falei, eu trabalhei esse livro no 6º ano, e eu fiquei com um pouco de receio de que quando eu coloquei o livro na leitura obrigatória do 6º ano, que os meninos fossem dizer, mas o título é para garotas rebeldes. E não veio esse questionamento, né? Os meninos, eles entenderam que é pra... Esse livro, ele serve exatamente para isso, pra gente conseguir formar meninas com um senso mais crítico sobre o seu próprio gênero e também os meninos conseguirem olhar com um olhar de admiração para as mulheres. Para essas mulheres aqui, que eles não conheciam a história, mas também para as mulheres que estão presentes na sua vida, como sua mãe, sua avó, sua tia. Então eu acho importante a gente também fazer essa aproximação de que não só mulheres que conquistaram ou que foram excepcionais em alguma coisa, que elas podem ser admiradas, mas também, ou serem extraordinárias, mas também as mulheres que fazem parte do seu dia a dia. Então foi esse o trabalho que eu fiz, e eu acho que as mini biografias e também a maneira como elas são contadas, as histórias, elas nos ajudam bastante com isso. Com uma linguagem mais fácil e com uma adaptação da história de vida dessas mulheres, que muitas vezes é uma história dura de vida, né? Mas que aqui a gente consegue ver o lado positivo 100% dela. Eu, como grande fã da Virginia Woolf, quem me acompanha no canal sabe, eu não podia deixar de falar da Virginia. Aqui eu vou mostrar pra vocês o desenho lindo que fizeram dela, da Virginia. E eu achei interessante a maneira como eles trouxeram a biografia dela, né? Porque eles trataram bastante sobre a questão da depressão dela, né? Então, não focaram tanto na carreira dela como escritora, mas sim na luta dela contra a depressão. E eu achei bastante interessante a forma que eles abordaram. Eu, pessoalmente, não foi muito do meu agrado, mas eu achei interessante para mostrar também para as crianças, né? De que a depressão é uma doença e que ela sempre existiu, não é uma coisa de agora, e de que as pessoas precisam buscar tratamento. Então é meio que eles usaram a biografia da Virginia para trazer essa questão em debate. Eu até nem citei a Virginia na sala de aula, mas eu achei bastante interessante essa escolha de ir seguir por esse caminho da biografia dela. Bom, se eu citei esse monte de motivos positivos, né, para se ler e se trabalhar com crianças esse livro, eu preciso falar agora sobre a minha crítica, né? Porque eu tenho uma crítica que me incomodou bastante pessoalmente, que ao mesmo tempo em que esse livro serve para empoderar as meninas e fazer uma reflexão para os meninos, eles poderem admirar mulheres, além das meninas também, obviamente, eu tenho uma crítica sobre algumas biografias que foram escolhidas. Eu citei da Virginia, né? Porque eu achei interessante, não digo que eu gostei pessoalmente, mas eu achei interessante o caminho que foram. Mas assim, eu acho que a gente precisa empoderar as nossas crianças, mas também não pode ser um empoderamento vazio. E eu não tô aqui dizendo que a gente tem que tratar de questões profundas e complexas com crianças. Não, não é isso. Mas assim, uma biografia que me incomodou bastante foi da Margaret Thatcher, que tá aqui presente. E é uma coisa que, pessoalmente, eu sou... toca muito em mim, porque quando eu tinha 15 anos, quando a Thatcher faleceu, né? Eu não sabia quem era ela. Eu só sabia que tava rolando o filme com a Meryl Streep no mesmo ano. E eu vi nos jornais, né, que ela faleceu. E na escola que eu estudava na época, um professor, ele fez a gente sentar em círculos na aula para discutir sobre a morte da Margaret Thatcher. E eu não sabia que ela tinha sido uma pessoa horrível e uma primeira-ministra cruel, que basicamente deixou
a Inglaterra numa crise sem precedentes humanitária. E a gente suavizar a biografia da Margaret Thatcher e mencionar ela, eu acho que é um desrespeito com as mulheres. Olha só, é um desrespeito com as mulheres que estão aqui presentes. É um desrespeito com a Frida Kahlo, por exemplo, que eu trabalhei em aula, de colocar a biografia no mesmo livro. A biografia da Frida Kahlo, da Malala e da Margaret Thatcher no mesmo livro. Eu entendo que o intuito é trazer mulheres fortes, mas a Margaret Thatcher não era nem uma mulher forte, porque ela nem se considerava uma mulher, ela tinha ódio do próprio sexo dela, do próprio gênero dela. Então, assim, eu acho uma escolha bastante perigosa de tu relevar aspectos da biografia da pessoa que não traz benefícios nenhum para a humanidade. Eu acho que é uma representatividade vazia e eu acho que poderia totalmente ter sido apagada do livro. E eu acho que fica, né, beira um pouco dessa questão do feminismo liberal, sabe? Empoderamento liberal, de tipo, é uma menina forte, mas é uma menina que causou crises sociais, crises humanitárias, crises econômicas, apoiou ditaduras sanguinárias e causou guerras e mortes e miséria, enfim, tipo, girl power, sabe? Então, assim, eu acho que, como eu pedi para os alunos lerem, eles passaram pela biografia da Margaret Thatcher. Felizmente ninguém citou ela até agora. Mas eu acho que a gente tem que ter um pouco de responsabilidade com o tipo de figuras que a gente quer ser admiradas. Então, esse livro é pra gente admirar essas mulheres. E eu acredito que tem mulheres que não merecem ser admiradas. E eu digo isso sem culpa nenhuma, porque eu me considero uma mulher feminista. Mas eu digo que Margaret Thatcher não deve ser considerada um exemplo para nada de positivo, e muito menos para o feminismo ou o empoderamento de meninas. Então, eu deixo aqui a minha crítica com essa história de feminismo liberal. E talvez isso se deva porque uma das escritoras, a Helena Faville, ela é empreendedora. Então, essa palavrinha dá uma... A gente fica com uma dúvida, né? A gente que é um pouco mais crítico a essa sociedade capitalista que a gente vive, a gente percebe essa questão do feminismo liberal e de como ele pode ser perigoso. Então, eu não tô aqui dizendo que a gente tem que ensinar luta de classes e feminismo e sociedade patriarcal para as crianças na sala de aula ou para os nossos filhos em casa. Eu acho que a gente pode, começando deixando de lado essas figuras que são nefastas. E o próprio senso crítico, né, ele vem com a maturidade. Eu acho que quando a gente tem 11, 12, 15, 18 anos, a gente não tem maturidade para entender muitas coisas. Então, eu acho que vem com o tempo. Eu acho que por isso que é importante a gente cuidar com o tipo de conteúdo que a gente expõe às nossas crianças. E apesar de eu achar muito positivo esse livro, eu acho que colocar figuras como a Margaret Thatcher aqui é um ponto negativo, porque ela não é uma mulher rebelde e extraordinária. Ela é simplesmente uma mulher sanguinária e cruel e horrível. Um exemplo negativo, além da Margaret Thatcher, foi essa imperatriz que eu nem conhecia, gente. A biografia dela é Jingu, que é uma imperatriz japonesa, e que é basicamente ela que incentivou a invasão da Coreia. Foi ela que invadiu as Coreias, né, e teve essa questão de colonização do Japão e de escravidão do povo coreano por muitos séculos pelo Japão. E eles tratam isso com uma forma, tipo... Eu até vou ler essa parte, porque eu acho um absurdo o jeito como eles tratam a questão de invasão e colonização de outros lugares. Era uma vez no Japão uma imperatriz grávida. Um dia seu marido, o imperador, declarou guerra a um grupo de rebeldes. Jingu não concordou com a decisão. Ela lhe contou sobre uma visão que tivera em um sonho. Eles deveriam invadir a Coreia, um país cheio de coisas maravilhosas que encantavam os olhos. Tipo, tu tem que invadir e escravizar um povo porque é um país cheio de coisas maravilhosas que encantavam os olhos. O marido de Jingu aceitou o conselho, perdeu a batalha e morreu. Ainda grávida, Jingu manteve a morte do marido em segredo. Vestiu suas roupas e derrotou os rebeldes. Então liderou o exército japonês pelo mar do Japão e conquistou a Coreia, como previsto em seu sonho. Gente, eu acho isso extremamente complicado de tu tratar uma questão como essa como se fosse um conto de fadas. Então, é o que eu falei pra vocês, é a responsabilidade de como tu vai tratar certas biografias de certos exemplos de mulheres. Como eu disse, não é porque tu é uma mulher que teve poder que tu necessariamente vai ser uma mulher que pode inspirar. Eu acho que ninguém concorda que o Hitler é um homem inspirador. Assim como ninguém concorda que a Margaret Thatcher deveria ser uma mulher inspiradora.
ou uma pessoa, imperatriz, que acha que teve um sonho que deve invadir e escravizar o povo da Coreia. Claro que aqui não fala sobre escravizar, né? Eles dão uma passada de pano. É o que eu falei, é o empoderamento feminino vazio, né? Sem um olhar crítico. E aí tu cria o exemplo de meninas que podem pensar, então, tipo, eu posso invadir um lugar se eu tive um sonho premonitório ou se eu realmente quero e escravizar um povo e invadir, sabe? Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de responsabilidade com a maneira com que nós vamos narrar a biografia de alguém, com que biografias nós vamos usar como exemplo, porque nem sempre, como eu falei, uma mulher poderosa é uma mulher inspiradora. Então, essa é a minha crítica que eu tenho ao livro. Eu acho que, tirando essas biografias mais problemáticas, eu acho que é um ótimo livro. Eu acho que é um livro muito bom para se ter em casa se você tem um filho pequeno, ou se uma filha, um filho, ou trabalhar na escola também, se você é professor do ensino fundamental 1. Aliás, 2. Fundo 2. Porque eu acho que é uma boa forma de introduzir biografias da gente também, de forma da gente então introduzir o gênero biografia, a gente também desconstruir um pouco essa ideia de fábula e do era uma vez, né? E também trazer, né, essas, porque não é uma ou duas ou três biografias que são problemáticas que aparecem aqui que a gente vai desconsiderar toda a importância do trabalho, né, dessas escritoras e das ilustradoras, que os desenhos são lindos, que a gente vai desconsiderar a importância, né, de trabalhar com a história de mulheres que foram apagadas, tiveram um apagamento histórico muito grande, e trazer essas mulheres para que as crianças de hoje em dia consigam ter um contato com essas biografias e consigam admirar mulheres de outros períodos, de outros lugares do mundo, e que também possam refletir e olhar também para as mulheres que fazem parte da sua vida. Então, eu acho que se eu fosse dar uma nota para esse livro de 1 a 10, eu daria 8. Eu acho que eu descontaria 2 pontos, porque eu acho isso uma irresponsabilidade de tu relativizar questões muito cruciais, como, sei lá, colonização, invasão, neoliberalismo cruel. E existe neoliberalismo que não é cruel? Eis a questão. Mas enfim, neoliberalismo, relativizar questões muito problemáticas e tratar as questões de mulheres que foram poderosas como mulheres empoderadoras. Isso não é não são sinônimos. Então, enfim, mas eu recomendo. Eu acho um bom livro para trabalhar na escola se você é professora, é um bom livro para os pais comprarem, darem para os seus filhos, para suas filhas. Não precisa ser de aniversário, compre um livro toda semana pro seu filho ou todo mês, porque a leitura é essencial pra vida, gente. Então, bom. Então esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram do vídeo, deixe os seus comentários. Se você já leu esse livro, se os seus filhos ou seus alunos já leram, já trabalhou em sala de aula, se for professor. Seu comentário, seu like, compartilha, se inscreva no canal, ativa o sininho. E era isso, gente. Pega a sua xícara de chá ou seu mate. E até a próxima semana. Bisu, bisu!